turminha, vamos para a última aula da semana e na aula de hoje nós vamos trabalhar tanto a apostila como uma data comemorativa. Vou iniciar primeiro pela apostila, vou explicar, vocês façam a apostila, façam a atividade em folha que está aí na sala de aula, tá bom? E depois vocês façam a atividade da data comemorativa. Nós vamos falar hoje sobre a página 56 da apostila. Vocês já ouviram a história do Chapeuzinho Vermelho? Vocês já fizeram aí o livro, então dá para vocês já saber as partes da história. Você pode tentar contar, como eu falei na aula passada, para os seus familiares. E hoje eu quero ver se realmente você aprendeu sobre essa historinha. Então vamos lá. Para quem que a Chapeuzinho Vermelho foi levar as cestas de comida? Temos aqui 3 personagens. Tem o lobo, a vovó e o caçador. Note que cada um dos personagens tem um nome logo abaixo aqui para você ver como que se escreve o nome de cada um deles. Para quem mesmo que a Chapeuzinho Vermelho levou a cesta de comida e de doces, você vai fazer um círculo nesse personagem. Agora, nós vamos aprender, como eu falei, o nome de cada um dos personagens. Temos o lobo, a palavra lobo. Qual é a primeira letra do nome desse animal? E qual é a última letra? Vamos tentar escrever? São letrinhas que você já conhece. Vamos lá para outra palavra. Vovó. Qual é a primeira letra? E qual é a última letra? Essa primeira letra da palavra vovó é uma letrinha que vocês vão aprender mais para frente, mas é uma letra fácil de fazer. E temos a palavra caçador. Qual a letra inicial da palavra caçador? E qual é a última letra? Você já aprendeu essa letrinha, a última letra da palavra caçador. E aí, é só você escrever aqui no quadro e deixar bem completo com a letra inicial e com a letra final de cada um dos personagens. O que nós vamos fazer mais? Data comemorativa. O que é uma data comemorativa? Uma data comemorativa, crianças, é quando nós comemoramos ou nós fazemos festas sobre algo que foi muito importante ou que é muito importante que tem que ser comemorado. Por exemplo, no seu aniversário, a mamãe e o papai faz festa. Quando não faz festa, compra presente, canta parabéns. Então, você está comemorando o seu aniversário. Assim acontece com as datas comemorativas. E no Brasil, onde nós moramos, tem um monte de datas comemorativas. Nós trabalhamos em Páscoa, folclore, Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina. E agora, no dia 15, no domingo, é o dia da Proclamação da República. Que nome grande, né? Proclamação da República. Proclamação da República é uma história de rei e rainha que aconteceu aqui no Brasil, mas não aconteceu aqui agora. Aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás, quando o Brasil ainda era, lá no início era uma monarquia, que era um tipo de governo que tinha aqui no país. Então a Pro vai contar para vocês essa história, preste bastante atenção. Eu vou colocar algumas figurinhas para ficar mais fácil para as crianças entender, tá bom? Porque é um tema um pouquinho complexo, papai e mamãe. Assista a história com a criança. Se ela não compreender, vocês podem me mandar mensagem que eu tento contar de outra forma. Ou vocês podem explicar para ela o passo a passo, explicar como foi que aconteceu essa história também. Depois que vocês ouvirem a história, aí nós teremos uma atividade extra sobre a Proclamação da República, que é uma atividade que eu quero que vocês façam. Então, realize em casa, é bem fácil, não é nada muito difícil. Um beijo para vocês e até a próxima aula. História que é verdadeira e aconteceu aqui no nosso país. Vocês sabiam que quem manda no nosso país é o presidente? Sim, e esse presidente, quem escolhe para colocar como presidente é o povo. Mas não era assim antes. Antigamente, quem mandava no nosso Brasil era o Dom Pedro I. Sim, esse rei. O Brasil era governado por rei, como nos reinos de contos de fada. E esse outro aí, reizinho, é o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II também foi rei aqui do Brasil.
Ele assumiu o trono depois que seu pai saiu. Mas ninguém gostava muito do Dom Pedro II, não. Ele era bonzinho, ele fazia boas coisas, mas ele queria mandar também na igreja. Os padres não gostavam dele. Ah, e Dom Pedro II teve uma filha muito linda que se chamava Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela tinha um bom coração e ela libertou vários escravos que estavam presos, trabalhando muito e sendo maltratados. Mas os fazendeiros não gostaram daquilo, porque os fazendeiros precisavam dos escravos para trabalhar. Apesar de ser muito boa e ter um coração bom, o povo brasileiro não queria que a princesa Isabel fosse a rainha no lugar do seu pai, Dom Pedro II, porque naquela época não podia a rainha mandar aqui no Brasil, apenas homens. Os militares também não estavam gostando daquilo. O Brasil estava uma bagunça. Ninguém estava gostando de ser mandado por rei. Eles queriam mesmo é que o Brasil tivesse uma outra pessoa para mandar, um presidente, alguém que governasse. Mas para ter um presidente, o povo deveria escolher esse presidente. Então, um militar bravo, muito forte e guerreiro que se chamava Marechal Deodoro da Fonseca, ele decidiu enfrentar o reinado. Ele enfrentou o Dom Pedro II. Claro, Dom Pedro II não era malvado, mas o Brasil precisava ter alguém que mandasse aqui que o povo pudesse escolher. Então o povo se reuniu e escolheu Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do nosso Brasil. E o Marechal Deodoro da Fonseca então proclamou a República. Proclamar a República significa que agora nós podemos escolher quem pode mandar aqui no nosso país. Não são reis mais. E agora, de tempos em tempos, nós podemos escolher nosso presidente. Vocês ouviram aí a história da proclamação da República? Para a gente brincar um pouquinho sobre essa data comemorativa, a Pro vai ensinar para vocês a fazer um quebra-cabeça para vocês tentar montar aí com a bandeira do nosso país, com a bandeira do Brasil. E como que nós vamos fazer? Vocês vão precisar de um pedaço de papelão, pode ser tampa de caixa, pode ser um papelão mais duro ou um papelão mais fino como esse que a Pro arrumou. O papelão tem que ser em forma de... Qual é o nome dessa forma mesmo? Retângulo. E vocês vão precisar de folhas das cores da bandeira do Brasil. Quais são as cores mesmo que tem na bandeira do Brasil? Qual o nome dessas cores aqui? Então, nós vamos usar essas cores. Pro, não tenho essas folhas coloridas aqui em casa. Como que eu posso fazer a atividade? Se não tiver folha colorida nessas cores, vocês podem usar papel branco, tá? Papel sulfite. E pede para a criança colorir com giz de cera das cores da bandeira o papel branco. Recorte com papel verde ou com papel branco, que é se a criança for pintar, o mesmo tamanho para ser o retângulo, da cor verde. Como que nós vamos fazer o losango, que fica no meio, que é a cor amarela? Vocês podem pegar a ponta do papel, dobrar e é só fazer o retângulo, é só fazer o recorte que vai se transformar em um losango. Pronto, está aqui. Agora nós vamos entregar para a criança para ela montar e para ela fazer a colagem. Então, se vocês não têm folha colorida aí, coloca a criança para pintar essa parte com tinta ou com giz de cera. O azul, para a gente fazer o círculo do meio, nós vamos usar um molde de círculo. Pode ser qualquer molde que você tenha em casa, tá, família? Pode ser um copo, mas tenta encontrar um círculo que caiba dentro do losango que você fez, tá? Eu não vou passar medidas certas, porque vai depender do tamanho do papelão que você vai ter na sua casa. A criança colou as partes da bandeira no papelão. No verso, o adulto aí vai fazer marcações com uma régua ou com o uso de algum outro objeto para gente recortar e transformar isso daqui no quebra-cabeça para a criança. Importante dica, quando for realizar a colagem, não passe cola apenas nas extremidades, tá bom? Papai e mamãe passe cola em toda
a figura para ficar todo colado. Agora é só realizar o recorte na marcação feita, depois que colar, e entregar para a criança a bandeira, para ela tentar fazer aí a junção das partes do quebra-cabeça, tá bom? Prontinho, família, está pronto aqui o quebra-cabeça da Pro. Vocês viram que a Pro fez com papel colorido, mas é o que eu falei, se não tiver papel colorido em casa, vocês podem fazer com papel branco colado no papelão e coloca aí a criança para pintar as cores, depois ela faz a colagem e agora é só deixar ela tentar montar. Então, essa brincadeira é legal fazer porque vai trabalhar aí com percepção espacial, vai trabalhar também composição e decomposição de imagem que a criança precisa aprender. Olha, a Pro conseguiu montar a bandeira do Brasil. Será que você vai conseguir montar a sua? Quero ver. Beijo!